Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar sequência aos resumos dessa série que está encantando cada um de vocês. Chegou a hora da verdade. Hoje vamos conversar sobre o episódio 49. Está simplesmente imperdível. No início do episódio 49, a vovó está ao telefone visivelmente nervosa e preocupada devido ao desaparecimento de Hwan-Eui e Jun-ha. Ela está na sala com a Freire-K, Rum-In-Ho e In-Yuki. Todos compartilham a mesma apreensão. Tae-Kyung tenta acalmá-la, assegurando que Jun-ha e Hwan-Eui voltarão em breve. Ele informa que ele e Yeon-ju estão a caminho para ajudar na situação. A tensão na sala é palpável e a Freire-K tenta ligar para seu irmão Jun-ha mais uma vez, sem sucesso. Isso só aumenta a preocupação dos familiares. Nesse momento, eles ouvem um barulho que os faz pensar que Jun-ha e Hwan-Eui estão retornando, mas na verdade é o presidente Gong e seu filho Chun-Mayong que chegam. A senhora Bong-min, segurando alguns pratos, acaba derrubando todos no chão, devido à sua ansiedade e nervosismo. Dae-sang se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Ela explica que tem um pressentimento ruim, embora não consiga explicar exatamente o porquê. Em seguida, ela liga para sua filha Yeon-ju perguntando sobre Hwan-Eui. Yeon-ju omite a situação e sua própria preocupação, dizendo à mãe que Hwan-Eui está com Jun-ha e eles estão a caminho de casa. Na tentativa de tranquilizá-la, mesmo que ela também esteja profundamente apreensiva. A Freire-K estava muito nervosa e enviou uma mensagem no celular de Jun-ha, pedindo que ele não fizesse mal àquela família mais uma vez. Ela estava profundamente aflita com a situação. Quando Tae-Kyung e Yeon-ju finalmente chegam, perguntam sobre Hwan-Eui e percebem que ele ainda não havia retornado. O pânico tomou conta de todos, e Ji-myung mencionou a possibilidade de chamar a polícia. Neste momento, a Freire-K pediu desesperadamente que esperassem um pouco mais. Jun-ha finalmente respondeu à freira, indicando que tinha um lugar em mente para levar Hwan-Eui e que chegaria às 21 horas. Ele também pediu a Eka que se desculpasse com os Gong em seu nome. A freira estava nervosa e suplicou para que eles não chamassem a polícia, mas a ansiedade era palpável. No entanto, todos estavam muito aflitos e preocupados com a situação. Tae-Kyung decidiu que esperariam até as 21 horas, mas se Jun-ha não retornasse até esse horário, eles chamariam a polícia. Chun-Myong estava extremamente nervoso e desejava que Jun-ha fosse preso imediatamente. Tae-Kyung então perguntou a Eka se ela tinha a senha da casa de Jun-ha. Ela disse que não tinha. No entanto, ela sabia de alguém que poderia ajudá-la. Tae-Kyung estava a caminho para esse local e Eka ligou para a secretária Jung pedindo a senha da porta. A secretária estava apavorada ao saber que Jun-ha havia desaparecido com Hwan-Eui e se questionava sobre o que Jun-ha poderia estar fazendo com a criança. A tensão estava no ar. Estamos felizes por ter você aqui. Se estiver curtindo nossos conteúdos, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Nós adoramos sua interação com os nossos seguidores. Siga-nos também no Instagram. O nosso link está na descrição. Para vocês ficarem por dentro das últimas atualizações, compartilhar suas ideias e opiniões e manter-se conectados com a gente. Estamos ansiosos para ouvir o que vocês têm a dizer e continuar proporcionando um conteúdo todo especial e que vocês adoram. A família se dividiu em grupos na busca por Hwan-Eui. Tae-Kyung e seu cunhado Rum-In-Ho foram até a casa de Jun-ha, onde vasculharam todos os cômodos, mas não encontraram nenhum sinal deles. Yoon-Myung, Ji-Mayong e Soo-Jong foram ao hotel onde Jun-ha costumava ficar, também sem sucesso. Enquanto isso, o presidente Gong e seu filho mais velho Chun-Mayong percorriam a cidade de carro, acreditando que Jun-ha poderia ter ido até o local onde as cinzas de sua mãe estavam guardadas, levando Hwan-Eui para conversar com a vovó. A secretária Jung então ligou para Jun-ha e tentou conversar com ele, mas ele parecia desorientado. Jung perguntou onde ele estava, e pelas pistas sonoras percebeu que ele estava em um lugar familiar para ela, o templo que ela costumava frequentar quando estava chateada. Jung insistiu com Jun-ha para que ele voltasse com Hwan-Eui, argumentando que qualquer ação errada os tornaria criminosos, especialmente no que dizia respeito à segurança da bebê. Ela perguntou como ele enfrentaria sua filha depois de tal ato. Jun-ha respondeu que não se considerava um criminoso, argumentando que era o pai biológico de Hwan-Eui. Jung fez um apelo emocional para que ele esperasse por ela no templo, pois ela estava a caminho. Após encerrar a ligação com Jun-ha, a secretária Jung imediatamente entrou em contato com a Freire-K, fornecendo a localização exata de Jun-ha no templo e enfatizando que não deveriam chamar a polícia. Eles começaram a informar todos os membros da família envolvidos na busca por Hwan-Eui sobre o endereço onde Jun-ha estava.
A ansiedade estava à flor da pele e Yeonju estava visivelmente abalada e sem forças. Quando o presidente Gong e seu filho chegaram ao templo, no entanto, não encontraram mais ninguém lá. A família estava frustrada por não conseguir localizar Jun-ha e Hwon-Hee-yu, apesar de seus esforços incansáveis em busca de pistas. A situação estava se tornando ainda mais tensa, e Jun-ha, dentro do seu carro com Hwon-Hee-yu, estava começando a ficar preocupado, especialmente porque a bebê não parava de chorar. Inicialmente, parecia que a intenção de Jun-ha não era fugir com Hwon-Hee-yu, mas sim passar um tempo de carinho fraternal com ela. No entanto, a situação percebeu mudar ao longo do encontro, levando-o a se revoltar e decidir levar Hwon-Hee-yu embora com ele. Diante da falta de progresso e com preocupações crescentes, Tae-Kyung tomou a decisão de ligar para a polícia, pois sentiu que não havia mais alternativas viáveis. Neste momento, seu telefone tocou e era Yeonju. A cena em que Jun-ha está apático e arrasado na frente de Yeonju é realmente angustiante. Ele está plenamente consciente dos seus erros e da complicação que criou. O olhar de decepção de Yeonju só aumenta e o peso em seu coração. Jun-ha começa a se desculpar, admitindo que a culpa foi dele e que Hwon-Hee-yu estava chorando muito a ponto de se cansar e possivelmente ter febre. Com isso, Yeonju diz a Tae-Kyung que eles podem voltar para casa. Yeonju pega Hwon-Hee-yu do colo de Jun-ha e se retira para o quarto. Jun-ha fica desconsolado e todos ao redor estão chocados com a situação que ele chegou. A vovó, em particular, se sente profundamente triste em relação a Jun-ha e a toda essa situação. Depois de desligar o telefone, Tae-Kyung respira aliviado, embora ainda esteja nervoso. Seus familiares perguntam o que aconteceu e Tae, aliviado, informa que Jun-ha está em sua casa com Hwon-Hee-yu. Enquanto lida com os nervos e preocupação, Tae-Kyung olha ao redor e percebe a profunda preocupação de seus familiares. Essa demonstração de amor e apoio de sua família o faz sentir-se verdadeiramente amado e grato. Todos compartilham a preocupação com Hwon-Hee-yu e se dedicam à busca dela, o que enche Tae-Kyung de felicidade e gratidão. A família então retorna para casa para se reunir com Hwon-Hee-yu. Jun-ha estava lá, devastado e com expressão de fracasso, pedindo desculpas. Tae-Kyung, nervoso e furioso, quase parte para a agressão física. Ele expressa sua profunda decepção com Jun-ha, dizendo que ele confiou nele e que ele não tinha o direito de fazer o que fez. Jun-ha continua a pedir desculpas e a se culpar, mas todos estão muito furiosos com ele. A vovó então olha para Jun-ha e lhe diz para ir embora e nunca mais aparecer na frente de Hwon-Hee-yu. É uma cena extremamente triste, com Tae-Kyung chorando muito. Jun-ha está desorientado e se vê como um fracasso total. Sua irmã, a Freire-K, pede desculpa a todos e promete assumir a responsabilidade legal e moral por todas as ações de Jun-ha. Jun-ha, profundamente decepcionado consigo mesmo, reconhece que é um lixo e que não merece o respeito deles. Então, a Freire-K e Jun-ha saem da casa dos Gong, deixando o clima pesado para trás. Depois, todos se reuniram no quarto da vovó. A vovó pediu desculpas várias vezes para Yeonju, dizendo que a culpa de tudo aquilo era dela. Yeonju tentou confortá-la, afirmando que a culpa não era da vovó. Ela sabia que a vovó não tinha responsabilidade pelo que aconteceu. Foi um momento tocante e familiar entre eles, demonstrando o amor que compartilhavam. A freira e Jun-ha voltaram para a casa dele. Assim que chegaram em casa, Jun-ha foi direto para o seu quarto, onde se trancou e desabafou em lágrimas. A Freire-K também estava profundamente triste e passou um tempo em oração pelo seu irmão. Na casa dos Gong, o amor estava presente no ar. Como Yeonju e Tae-Kyung estavam exaustos e Hwon-Hee-yu estava com febre, toda a família se uniu para cuidar da bebê. Cada um queria passar um tempo com ela, criando um momento agradável de união familiar e amor. Tae-Kyung e Yeonju se sentiram honrados com todo o amor que estavam recebendo da família Gong. Mais tarde, Yeonju e Tae se prepararam para dormir. Yeonju ligou para sua mãe para informar que tudo estava bem com Hwon-Hee-yu e com eles, proporcionando algum alívio para sua mãe e sua família. No entanto, o tio Dae-sang estava em seu quarto com um único pensamento: Yoo-hee e Hong-jong. Ele decidiu ligar para Yoo-hee para saber da situação do garoto. Yoo-hee, visivelmente triste e chorando, disse que estava lá para se despedir de Hong-jong, pois no dia seguinte ele iria para o CTI. Dae-sang ofereceu apoio e prometeu visitá-lo no dia seguinte, o que reconforta Yoo-hee. Pela manhã, o telefone de Yeonju tocou, trazendo ótimas notícias. Seu assistente, o professor com quem trabalhava, informou que havia uma vaga importante de professor destaque na escola. Era a oportunidade perfeita para ela voltar a lecionar. Ele disse que passaria o telefone dela para o responsável, deixando Yeonju muito animada.
Logo cedo, Seo-jong foi até a casa de Tae e Yeonju para que eles pudessem tomar café na casa principal. E assim ela ficaria com Hwan e-yoon enquanto eles comiam. Durante esse tempo, o telefone dela tocou. Era do hospital informando sobre a situação de Hong-jong. Eles perguntaram se ela era responsável pelo tratamento e pelo pagamento, explicando que a situação dele tinha piorado e que no dia seguinte ele passaria por uma cirurgia. Seo-jong demonstrou desinteresse e disse que não era responsável por Hong-jong, mas isso claramente partiu seu coração, mostrando que ela estava preocupada com a situação. Yoo-hee chegou ao hospital com a intenção de continuar o tratamento de Hong-jong ali. No entanto, a secretária responsável pelo financeiro explicou que o hospital já havia feito tudo o que era possível para manter o garoto ali. Mas se ela não pagasse, provavelmente ela teria que procurar outro local para que o garoto continuasse o seu tratamento. Pela manhã, a família Gong estava reunida para o café. Yeonju estava faminta e muito animada. Sua energia contagiou a família, que ficou curiosa para saber o motivo de sua empolgação. Yeonju compartilhou que havia recebido uma proposta para retornar ao seu antigo trabalho, mas ainda estava pensativa. A família Gong expressou apoio, assegurando que cuidariam muito bem de Hwan e-yoon para ela. Foi um momento muito feliz. Posteriormente, a vovó, muito feliz, sugeriu que Choo Ma-young marcasse uma sessão de fotos em família, incluindo Tae Kyung, Yeonju, Hwan e-yoon e o bebê de Ji Ma-young e Yeon-woo, o Yoo-won. In-yu, que ficou entusiasmada com a ideia, e foi um momento adorável que aqueceu o coração de todos. Após o café da manhã, Yeonju e a vovó foram para o quarto da vovó, onde tiveram uma conversa sincera. Yeonju agradeceu à vovó por reconhecê-la, Tae Kyung e Hwan e-yoon perante toda a família. A vovó respondeu que não havia nada para reconhecer, apenas estava corrigindo um erro. Yeonju mencionou que não havia visto a vovó estudando ultimamente e perguntou sobre seus estudos. A vovó explicou que estava passando por momentos turbulentos e não conseguia se concentrar nos estudos. Yeonju brincou que se a vovó não voltasse a estudar, ela colocaria Tae para ensiná-la. A conversa terminou com um clima leve e descontraído. Yeonju deixou o quarto da vovó. A vovó, relutante em estudar com Tae, decidiu seguir o conselho de Yeonju e voltar para a escola. Então ela liga para o reitor Jang para discutir a sua volta. No entanto, quem atendeu o telefone foi a esposa do reitor. A vovó ficou surpresa com a notícia de que o reitor estava internado. Preocupada, a vovó e o presidente Gong foram ao hospital visitar o reitor. Ao chegarem lá, eles descobriram que o reitor não havia informado a ninguém sobre sua internação. Em tom de brincadeira e estímulo, a vovó pediu ao reitor que saísse logo da cama e voltasse para a escola, pois precisava ensinar os mais velhos. No entanto, durante a visita, o presidente Gong percebeu a ausência da secretária Jang e questionou o que estava acontecendo. Foi revelado pela esposa do reitor, a senhora Hwa Ja, que Jang não estava presente porque havia se desentendido com o pai e planejava deixar o país. Isso deixou o presidente Gong e a vovó bastante surpresos e preocupados. Enquanto isso, a secretária Jang estava em seu quarto, considerando países para onde ela poderia ir. Uma de suas opções era Chicago. Ela ligou para sua mãe para saber quando seu pai sairia do hospital, pois queria planejar sua partida do país para coincidir com a saída dele do hospital. Foi uma cena triste e decepcionante, mas considerando a personalidade da secretária Jang, não era algo surpreendente. Após sair do hospital, a vovó ligou para a secretária Jang e marcou um encontro com ela. Foi um encontro importante. Durante a conversa, a vovó expressou sua gratidão à secretária por ajudar a encontrar Hwan e-yoon e resolver o problema com Joo-ha. A vovó perguntou por que a secretária havia feito tudo aquilo por eles. A secretária Jang explicou que queria reparar os erros horríveis que havia cometido contra Tae e Yeonju no passado. Em um momento de tranquilidade e paz, a vovó também se desculpou sinceramente por todas as maneiras pelas quais havia explorado a secretária ao longo de sua vida. Ela reconheceu que tinha tratado injustamente desde quando ela era criança, explorando-a quando fez-a se casar com Tae Kyung e pedindo favores que ultrapassaram suas obrigações. A vovó afirmou que se não fosse por sua família mais humilde, a secretária teria tido um cargo superior na empresa de Ji Ma-young e Choo Ma-young, tendo muito mais destaque que eles, pois a secretária Jang era muito inteligente e tinha grandes habilidades profissionais. O presidente Gong também expressou sua preocupação e carinho pela secretária Jang, e como amigo de seu pai, pediu que ela esperasse até que ele se recuperasse e saísse do hospital antes de partir.
Mesmo que ele não soubesse se expressar muito bem, ele queria que ela soubesse que o seu pai se importava muito com ela. A secretária Jung ficou pensativa diante dessas palavras e gestos de reconciliação. Os médicos responsáveis pelo tratamento do reitor Jung comunicaram que seu estado pulmonar ainda não apresentava melhoras significativas e que a recuperação poderia ser um processo demorado. Sua esposa, preocupada, indagou se uma nova cirurgia poderia curá-lo, mas a resposta não trouxe a esperança desejada. Neste momento, uma conversa difícil teve início entre o casal. O reitor expressou o desejo de que sua filha Jung organizasse sua partida rapidamente. Ele acreditava que ela não merecia carregar o peso de ter um pai como ele em sua vida, alegando que tudo seria mais fácil para ela sem a sua presença. As palavras proferidas pelo reitor Jung refletiram uma profunda tristeza relacionada ao relacionamento com sua filha. Entretanto, o que o reitor não sabia era que a secretária Jung e sua filha estava na porta do quarto e ouviu todas as palavras dolorosas que foram ditas. Embora aparentemente tenha ficado chateada, ela optou por esconder suas emoções e entrou no quarto para uma breve conversa com seu pai. Ela perguntou como ele estava, ao que o reitor respondeu que estava tudo bem. Em seguida, Jung questionou sobre a previsão da alta hospitalar. A resposta de sua mãe, acompanhada de expressões faciais estranhas, não trouxe esclarecimentos satisfatórios. Neste momento, Jung anunciou que iria providenciar sua passagem para a partida iminente e deixou claro que provavelmente eles não se veriam novamente. Com um gesto frio, ela se virou e saiu do quarto. Dae-sang dirigiu-se ao quarto do hospital onde Hong-jong estava, com o objetivo de reunir suas roupas pessoais para levar ao CTI, onde o garoto já havia sido transferido junto com sua mãe. Enquanto organizava suas coisas e as colocava em uma pequena mala de mão, Dae-sang fez uma descoberta inesperada, uma carta deixada por Hong-jong na cama. Ao olhar para a carta, Dae-sang ficou pensativo e assim que saiu do quarto encontrou So-jong parada à porta, aparentemente com dúvidas sobre entrar ou não. Dae-sang percebeu a hesitação dela e perguntou se ela estava preocupada com Hong-jong, explicando que ele já havia sido transferido para o CTI. So-jong disfarçou suas preocupações, mas Dae-sang então entregou a carta que Hong-jong havia deixado e sugeriu que ela lesse, pois ali encontraria pistas sobre os sentimentos de Hong-jong. Ao ler a carta, So-jong ficou profundamente emocionada. O conteúdo da carta incluía um desenho de uma mulher e de um menino lado a lado, e Hong-jong expressou seu reconhecimento a So-jong como uma pessoa extremamente bondosa, assim como sua mãe. Ele mencionou que detestava a ideia de estar no CTI, mas que estava determinado a enfrentar a situação com coragem e se recuperar rapidamente. Além disso, ele expressou o desejo de sair do hospital para compartilhar um sanduíche com So-jong. A leitura da carta deixou So-jong com os olhos cheios de lágrimas, profundamente tocada pelas palavras do garoto. Yoo-hee estava sentada imersa em seus pensamentos. Ela havia escutado a conversa entre a secretária do hospital e So-jong, na qual a secretária perguntou se So-jong iria custear o tratamento de Hong-jong, e ouviu a resposta negativa. Yoo-hee estava cheia de culpa, pois sabia que So-jong não estava disposta a ajudar seu filho devido ao relacionamento conturbado entre as duas, mesmo que So-jong tivesse carinho por Hong-jong. De repente, So-jong se aproximou de Yoo-hee, mas parecia tentar evitar o contato quando percebeu a presença dela. Então, Yoo-hee implorou por ajuda desesperadamente. Ela explicou que precisava de ajuda de So-jong para que ela pudesse pagar o tratamento de seu filho, pois caso contrário, teria que retirar Hong-jong do hospital. Yoo-hee estava chorando e de joelhos implorando ajuda. Ela disse que não seria mais mãe de Hong-jong, que desapareceria da vida de So-jong e que nunca mais a veria. No entanto, ela suplicou So-jong para que ajudasse seu filho Hong-jong a sobreviver. A cena era extremamente comovente, revelando o desespero dessa mãe diante da situação difícil. Yeon-ju foi à reunião com o diretor da escola onde costumava trabalhar. Ele expressou profundo arrependimento por tê-la demitido e admitiu que a escola havia perdido muito com a sua saída. Ele também expressou o desejo de tê-la de volta como professora principal. Essas palavras a deixaram pensativa sobre a proposta. Durante essa reunião, Yeon-ju recebeu uma mensagem de Jung-ha, que dizia que precisava conversar com ela. Isso a deixou intrigada e curiosa sobre o que ele tinha a dizer. Yeon-ju, então, chega na clínica dos Gong. Chegando lá, Tae-kyung fica surpreso com a presença de Yeon-ju, e ele não sabia sobre a mensagem de Jung-ha.
Posteriormente, eles então se encontram com Jun-ha. No início da conversa, houve um clima de tensão entre eles, especialmente quando Jun-ha perguntou sobre Hwang-woo. No entanto, o clima se suavizou à medida que a conversa avançava. Jun-ha explicou que concordou com o pedido da vovó de permitir que Tae adotasse Hwang-woo. Ele disse que para fazer isso, Tae-kyung e Yeon-ju só precisavam ter uma certidão de casamento que permitiria a adoção legal. Uma informação importante que Jun-ha compartilhou foi que mesmo antes da vovó descobrir que ele não era o seu neto biológico, ela havia solicitado que ele renunciasse à paternidade de Hwang-woo em favor de Tae-kyung e Yeon-ju. Essa notícia surpreendeu e emocionou Tae e Yeon-ju, pois demonstrava o quanto a vovó os valorizava e queria que eles fossem uma verdadeira família. Yoo Ma-young procurou a mãe de So-jeon para explicar a situação complexa envolvendo os sentimentos da criança. Yoo Ma-young pediu compreensão e paciência da mãe de Son-jeon, já que a criança estava se sentindo dividida entre seu amor por Yoo Ma-young e o medo de magoar sua mãe. A mãe de So-jeon, a dona da cafeteria, a mandou um recado a convidando para comer pizza. So-jeon, muito feliz, aceitou e foi na hora. Durante o encontro, So-jeon não parecia muito animada, enquanto sua mãe estava muito feliz em estar com ela. No encontro, a mãe de So-jeon revelou que tinha conversado com Yoo Ma-young e que ela ainda tinha muito carinho por ela. Assim, So-jeon parecia estar chateada ou confusa com a situação. Quando a mãe mencionou que Yoo Ma-young e seu pai Dong-hyuk havia terminado o relacionamento, elas começaram a discutir como poderiam ajudá-los a conciliar suas diferenças. Essa cena mostra como a mãe de So-jeon e Yoo Ma-young estão dispostas a trabalhar juntas para resolver a situação e apoiar o bem-estar emocional da criança. So-jeon marcou um encontro com Yoo Ma-young no parquinho. Quando Yoo Ma-young chegou lá, estava mancando devido aos pés machucados por causa de um sapato novo. Para sua surpresa, ela se deparou com Dong-hyuk, balançando em um dos balanços. A presença inesperada de Dong-hyuk deixou ambos surpresos. Enquanto isso, So-jeon ligou para Yoo Ma-young e informou que não conseguiria comparecer ao encontro. Ela mencionou que seu pai, Dong-hyuk, havia chorado muito na noite anterior por causa dela. So-jeon esperava que eles pudessem fazer as pazes. Yoo Ma-young, olhando para Dong-hyuk, perguntou se ele realmente havia chorado por causa dela. Dong-hyuk respondeu com um tom desafiador, questionando por que ele choraria por ela. Isso deixou Yoo Ma-young furiosa. Ela saiu dali com raiva, indo em direção a um ponto de ônibus. Dong-hyuk decidiu passar em uma farmácia para comprar curativos para os pés machucados de Yoo Ma-young. No entanto, mesmo com esse gesto, os dois ainda não conseguiram chegar a um acordo. Yoo Ma-young expressou sua confusão em relação aos sentimentos de Dong-hyuk, especialmente porque ele parecia relutante em continuar o relacionamento devido à sua relação familiar e à responsabilidade de ser pai. Ela disse a ele que, se ele só queria ser pai e não podia decidir sobre o relacionamento deles, então deveria permanecer solteiro pelo resto de sua vida e nunca mais aparecer na frente dela. Infelizmente, o plano de reconciliação de So-jeon não deu certo, e os dois acabaram brigando novamente. Yoo Ma-young saiu de lá, deixando Dong-hyuk para refletir sobre a situação. A vovó marcou um encontro com Jun-ha, e esse momento foi repleto de emoções intensas. Com uma voz cheia de carinho, a vovó pediu a ele que nunca mais causasse mal a ninguém. Nesse instante, Tae-kyung enviou a Jun-ha as fotos que ele e Hwang-woo haviam tirado juntos, e o coração de Jun-ha se encheu de alegria. A vovó então começou a proferir palavras gentis que tocaram profundamente o coração de Jun-ha, levando-o às lágrimas. Ela compartilhou sua sabedoria ao dizer que a família não se limita ao sangue e que considerava o seu neto e o amava muito. O encontro foi um momento de profunda emoção e ambos compartilharam um instante de verdadeira conexão familiar. Após esse encontro comovente, Jun-ha voltou para casa e fez uma ligação para sua irmã. Com carinho, ele expressou seu desejo de acompanhá-la no dia de sua partida do país. Sua irmã acolheu a ideia com entusiasmo. Posteriormente, Jun-ha pega seu celular e começa a relembrar das fotos de Hwang-woo. Ele se sentiu-se inundado de felicidade e emoção. Jun-ha estava completamente preparado para sua partida do país. Ele saiu de sua casa com todas suas coisas organizadas e, ao mesmo tempo, marcou um encontro com a secretária Jang.
Quando se encontraram, eles compartilharam uma conversa leve e sincera, como bons amigos e cúmplices. Jun-ha expressou sua profunda gratidão a ela, pois acreditava que sua ajuda tinha sido fundamental para evitar que ele fosse parar na prisão. Ele também compartilhou seus sentimentos e saudade por sua filha Hwon-hye-woo, enfatizando que faria todo o possível para que ela não se envergonhasse dele e para que Tae-kyung o permitisse vê-la sempre que desejasse. Jun-ha pediu à secretária Jung para considerar permanecer um pouco mais no país, especialmente porque seu país estava enfrentando problemas de saúde. Ele expressou sua preocupação de que no futuro ela pudesse se arrepender de partir neste momento e, portanto, sugeriu que ela ficasse para apoiar seu pai durante esse período delicado. A Freire-K foi ao encontro de Jun-ha. Ao ver a secretária Jung, ela também expressou sua gratidão por sua ajuda na situação de Jun-ha e Hwon-hye-woo. O momento de agradecimento e o abraço entre K e a secretária Jung foi um gesto de apreço pela ajuda que ela prestou à família. Parece que, apesar de todos os conflitos e desafios, as coisas estão caminhando para um final mais positivo para todos os envolvidos. Jun-ha estava no aeroporto e enviou uma mensagem tocante para a vovó, expressando seu carinho e respeito por ela. Ele enfatizou que ela era a única avó para ele. Ele prometeu que nunca a envergonharia como neto. As palavras emocionaram a vovó, que sentiu saudades e nutria um grande afeto por Jun-ha. Esse gesto mostrou o amor e a conexão entre eles. No tão esperado dia da sessão de fotos, todos estavam deslumbrantes, elegantemente vestidos, com penteados elaborados e maquiagem impecável. A família Gong se dirigiu ao estúdio para a sessão de fotos. A cena era simplesmente adorável. A vovó segurava nos braços os dois bebês, Hwon-hye-woo e Won, enquanto todos exibiam sorrisos radiantes. No entanto, um momento de surpresa aguardava a todos. Yeonju pediu atenção e anunciou uma notícia emocionante. Ela compartilhou que sua família, incluindo ela, Tae-kyung e Hwon-hye-woo, estavam se mudando novamente para o anexo, retornando assim à casa dos Gong. Essa revelação pegou todos de surpresa e a alegria invadiu o ambiente. Mesmo Tae-kyung ficou espantado com a notícia. Assim, o episódio 49 chegou ao fim, em um clima de grande emoção e felicidade, mostrando o quanto a família Gong é unida e o quanto o amor familiar é um elemento fundamental dessa história. Prepara a pipoca para se aventurar nessa série familiar. Com seus altos e baixos, essa história se resume principalmente em amor e laços familiares. Aqui no canal, temos todos os resumos para você se deliciar, para ficar por dentro de cada episódio e não perder nenhum detalhe. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!